meio devagarinho. Tá travando aí ou não? Tá tudo certo? Então, vamos lá. Vamos iniciar nossa aula, que dê tudo certo, né? Que a gente consiga aprender bastante coisas. E eu vou abrir aqui a apostila, né? Para a gente ter uma orientação melhor, para a gente poder falar sobre o que a gente leu. Deixa eu abrir aqui. Começando com o capítulo 1. E começando com o autor, né? Vocês conseguiram ver um pouquinho sobre o autor? Onde ele nasceu? Pode falar. Sara, pode falar. O que você descobriu sobre o autor? Eu descobri que ele era professor de matemática. Uhum. Ele era matemático, né? Sim. E engraçado é que ele aprendeu muito sobre lógica, sobre matemática, coisas exatas, e aí escreveu um livro totalmente sem lógica, né? Totalmente doido o livro dele, né? Que não tem nada a ver com matemática, nem como ordem, né? A gente vê muito matemática, é tudo ordenado, né? As contas, tudo certinho. E no final ele foi e fez um livro totalmente ao contrário, né? Da casinha aí. E aí, Alice? Cadê a Alice? Parece aqui. E a Alice aí, o que você sabia do autor? Você pesquisou sobre ele? Não. É porque minha mãe ainda não tinha encardenado a apostila. Então. O nome do autor é Lewis Carroll, né? E ele morava na Inglaterra. Ele nasceu na Inglaterra e morreu na Inglaterra. Então, ele foi para a faculdade bem cedo, ele era muito inteligente. Tanto que depois que ele saiu, terminou a faculdade, já chamaram ele para ser professor na própria faculdade. Então, ele era muito bom no que ele fazia. E também ele chegou a ser diácono. Ô, tia Paula, Oi. minha mãe vai colocar no computador porque o celular dela tá descarregando, viu? Tá bom. Então, ele foi um autor bem renomado na matemática, depois que ele começou a escrever. E ele começou a escrever o livro da Alice, inspirado realmente numa menina que se chamava Alice, né? Que ele conheceu. E aí ele foi escrever essa história infantil. Então, em que época esse livro está retratando? Que época que é esse livro? Que época que é esse livro aqui? Vocês olham pela roupa dela, né? Tem que dizer primeiro ainda. Sim, mas a gente está conversando agora, depois vocês vão escrever, porque agora não vai dar tempo de escrever tudo, vocês podem escrever alguma coisa, né? Se não escreveu, vai escrevendo conforme a gente vai falando alguma coisa para lembrar. Você sabe, Sara, que época que foi escrito esse livro? Escreve Que história aqui? Deixa eu ver. É a época atual ou não? Não, né? Que época que é a época atual, gente? Parece de... Sei lá. Tem uma cara de 2022, 2013. Na verdade, esse livro foi escrito há uns séculos atrás. A gente fala que é na época vitoriana. É uma época da Idade Média, mais ou menos. Não é Idade Média, depois da Idade Média, pós-vitoriana. O autor, ele nasceu em 1800, então é mais ou menos dessa época aí que o livro fala, apesar que ele está querendo aqui mostrar um pouco antes da época que ele nasceu. Então, é um livro de época também, né? Você pode ver que o vestido da Alice é aquele vestido bem rodado, as roupas de época que a gente vê até no filme, né, também. Cadê o crochê? Século XVIII, mais ou menos. Ó, aqui, até esses sapinhos, ó a roupa deles, ó. São umas roupas bem antigas, né? Ó, que são bem como se fosse roupa das pessoas da época. Mostrar a roupa da Alice. Ó, o sapatinho com meia, tá vendo? É mais ou menos que ele quis escrever na época da Idade Média, época vitoriana, que o pessoal fala da Rainha Vitória, né? Aqui tem o amigurumi da Alice, né? A Alice aqui. Ela tem um vestidinho aqui, ó. O vestidinho dela é todo rodado, né? Ó, a Sara tá mostrando aí. O vestidinho dela é todo rodado. Então, essa época mais antiga que ele quis mostrar essa história, né? Tem como comprar o livro? Tem. Onde? Acho que até tem um aí.
E qual é o gênero desta obra aqui, gente? Meninas, qual é o gênero desta obra? Como assim? Que tipo de história é? É uma... O que você acha, Sara? Parece uma história bem antiga. Conto de fada? Conto de Parece com conto de fadas, mas também tem uma outra coisa além de contos de fadas aqui. Escreve de contos de fadas e faz assim. Por exemplo, a gente pode falar de romance, de suspense, ficção científica. Alice voltou. Alice, você sabe que tipo de gênero é esse livro aqui? Acho que um gênero mais aventureiro, né? A gente estava falando aqui que tem vários gêneros, né? Pode ter uma mistura, sim. Romance, suspense. Também é um livro meio de época. Ficção científica. Mas o que está mais focado aqui, o gênero que está mais focado aqui, é fantasia. Né? Por que será, gente? O que mostra que as evidências... Quais são as evidências? O que mostra que é um livro de fantasia? Pode falar. Porque... Tipo, vem aqui falar aqui para poder sua voz aparecer aqui para as meninas escutarem. Porque tem vários tipos de animais legais, tipo um gato roxo. O que é fantasia? Fantasia é uma coisa diferente de todo tipo de história. Coisas que não são reais, né? Sim, tipo, tem um túnel que não tem fim. Isso é uma parte da fantasia. Animais que falam. Animais que falam. Ela fica grande, ela fica pequena. Ela fica pequena. Isso não existe de verdade, né? Então é um livro mais para fantasia, mas também ele tem muita aventura, né? Como a Alice falou. E ele também é um livro um pouco de época, porque está falando de uma época antiga, tá? Mas o principal gênero aqui dessa história é de fantasia, tá? Porque tem histórias, porque tem coisas que não existem na realidade. Muitas coisas, na verdade, que não existem, né? Então, a semana 1. A gente está na semana 1. Tá. A meta da semana, vocês colocam aqui capítulo 1 ao 3, né? Capítulo 1 ao 3, o início da leitura. A gente começou na terça-feira, que a gente começou a falar, né? Que a gente ia ler o livro. Não, a gente fez a nossa reunião lá na terça-feira. Que dia que foi terça-feira? Dia 20. Então, vocês podem colocar a data de início da leitura, dia 20 de maio. Tá bom? Aqui, ó. Aqui vocês colocaram dia 26, mas a gente começou, seria dia 20. Meta, capítulo 1 a 3. Capítulo 1. Então, gente, o resumo do livro a gente vai falar agora, né, sobre o que aconteceu aí com cada... O que aconteceu na história? O que vocês entenderam que aconteceu aí nessa história da Alice? Quem quer falar um pouquinho aí? Alice, Sara? Como que começa a história? Que ela, por curiosidade, foi olhar o buraco e acabou escorregando e caindo, né? Para baixo na toca do coelho. Então ela estava ali meio que entediada, com sono, meio cansada, de ficar aí parada sem fazer nada, né? E do nada começa a aparecer um monte de coisa. Ela vê um coelho. É o resumo que a gente está fazendo agora. Falando sobre a história. Não, a gente está falando sobre a história. O que aconteceu no capítulo 1? Ela está entediada. Ela quer saber para onde o coelho vai e começa a seguir ele. Ela vê o coelho e começa a perseguir. E o que acontece? Onde o coelho vai parar? Ele vai parar em tipo uma floresta encantada. Mas ele aparece o que lá? Aparece um restaurante. Não, lá onde o coelho vai que ela cai. É tipo um quartinho. É um jardim. Mas onde ela cai? Num buraco, né? Um fosso, um buraco. E aí nunca ela vai caindo e quase não acaba de cair, né? E o que tem nas paredes desse buraco, gente? Tem pedras? Livros. Tem? Livros.
Tem estante, né? Estantes de livros. Tem mapas. Tipo aqui, ó. É como se o buraco fosse aqui, né? Tem um monte de livros, estantes. E, na verdade, ele não tem parede só com pedras, né? Isso já é muito estranho. Começa com... Aí, quando ela vai nesse buraco, ela vai no submundo, né? Lá embaixo. Tipo um outro mundo. E aí, já começa com um monte de coisa louca. Né? Quando ela cai lá, a primeira coisa que, numa história lógica, o que iria acontecer quando a pessoa cai num lugar de tão alto? Você pode morrer. Com certeza ela iria morrer, né? Não tem como. Só que como é um conto de fadas, ela não morreu. E é um buraco mágico. Aí já dá para perceber que não é uma história real, né? Então, Vamos já conversar primeiro, aí depois vocês vão escrever. Tá. Tudo que aconteceu no capítulo 1 até o 3. Então, ela cai lá nesse buraco, atrás do coelho, né? Não aconteceu nada, ela caiu, não se machucou. Não aconteceu nada, nenhuma machucadura. Enquanto ela tá caindo, ela tá pensando várias coisas, né? E começa a pensar, ao mesmo tempo que tá caindo, ela pensa na gata dela. Qual é o nome da gata dela? Dina. Diná, isso, o nome da gata dela é Diná, né? Mano, E aí ela começa a pensar, mesmo que começa a cair, ela encontra o coelho. E o coelho sai correndo. O coelho, eu tô atrasada, eu tenho que ir. Tem que ver a rainha vai me matar. E aí ela vê um salão. O que tem nesse salão? Uma mesa. Uma porta gigante aqui. E uma mesa com uma chave. Tem uma mesa de vidro. E uma caixinha de vidro. Depois a gente vê a caixinha. Primeiro ela vê só a mesa, com 3 peças, né? E muitas portas. E ela vê uma porta atrás da cortina, que é uma porta pequenininha. Qual o tamanho da porta, vocês lembram? 2 metros? Não. Pequenininha. 2 centímetros? Quantos centímetros? 1 centímetro? 4? Não. 3? 2? 40 centímetros. Mais ou menos 40 centímetros. Aqui, ó. Nossa! E aí ela pegou a chave que tinha em da mesa, né? E aí, quando ela colocou ali na porta, abriu a porta. Só que a porta era pequenininha, ela não cabia. E ela olhou lá no buraco. O que tinha lá do outro lado da porta? Um jardim. Um jardim com o quê? Flores. Muito lindas, né? Sim, as flores muito lindas. E a Alice já ficou com vontade de entrar. Só que como ela era desse tamanho aqui... voltou ali. E aí, gente, o que vocês acharam dessa parte aí que ela aumenta, ela não pega a chave, aí diminui, tá sem a chave, não consegue abrir a porta. Aí fica... Aí aumenta de novo. Teto. Não consegue, e aí né? ela começa a chorar bastante. Começa a chorar. E aí, quando ela tá grande, ela primeiro acha aquela caixinha, né, que tem um bolo, e ela come o bolo, não acontece nada, mas daí ela come o bolo inteiro, ela fica muito grande. E é engraçada a parte que ela fala dos pés, né, Alice? Vem cá falar. O que ela fala dos pés? É porque ela é a Alice. A Alice, especial. Porque até agora você não falou nada. Fala. Quando ela tá crescendo, o que ela fala com os pés dela? São os pés dela. Ela dá tchau pros pés dela? Tchau, pezinhos queridos. Ela acha que os pés estão bem distantes, né? Quem vai cuidar de vocês agora? Ela fica muito alta. Quem vai cuidar de vocês agora, queridos? E ela fica com uns 2 metros de altura, que é maior do que a altura da casa, da nossa casa, né? Ela fica bem grande. E aí, gente, por que ela entrou nesse buraco todo aí? Porque ela ficou muito curiosa. E curiosidade mata. Então, como ela sabia desse lugar, ela não queria ser morta. A curiosidade é bom ou é ruim? Ruim. Porque ela se meteu um monte de encrenca e os olhos dela podem ficar inchados. Porque ela chorou tanto. O que você acha, Sara? Curiosidade, é bom ou é ruim? Os 2. Só muda a situação, porque ela pulou um buraco
Ela podia ter morrido. Então, a curiosidade tem o seu momento bom, mas também se você for muito curioso, isso pode te prejudicar, né? Se você for muito Sim. curioso. Então, no caso ali, ela foi, tomou o negócio, não tá escrito veneno, então posso tomar. E se não tivesse escrito veneno e fosse, né? Então, ela foi logo tomando lá a bebida sem saber o que era, foi comendo o bolo sem saber o que era. E ela não morreu. Não morreu, mas poderia ter morrido, né? Ela foi muito curiosa, ela caiu no buraco por curiosidade. 26/5, né? Para ir atrás do coelho, ela foi curiosa. A curiosidade é boa para você querer entender as coisas, né? Buscar curiosidade, assim, eu quero aprender alguma coisa, eu quero entender como é que isso funciona. É boa a curiosidade, mas a gente também tem que ter uma moderação ali, uma temperança na nossa curiosidade, né? Não pode ser curioso demais. E no caso dela, ela foi muito curiosa. Então, ela acabou se perdendo, né? Ficando ali naquele lugar doido pela curiosidade, né? Então, a gente tem que ter cuidado também com a curiosidade. Tem um lado bom e não é totalmente ruim, mas também a gente não pode ser muito curioso, né? E começou a acontecer várias coisas estranhas. Quando ela desceu de novo, ficou bem pequena de novo, ela começou a se afogar onde, gente? Nas lágrimas. Nas lágrimas dela. Nas próprias lágrimas dela, né? Alice, você lembra disso? O que aconteceu ali? O que ela encontrou? Um rato. Encontrou um rato. Quem mais que tinha lá nas lágrimas dela? E um monte de pessoas. Não eram pessoas. Era uma imagem. Era tipo. Quem mais que tinha lá? Que era parecia um mar, né? Mas não era um mar, era só as lágrimas. Quem mais que tinha lá? Tinham pessoas não reais. Sara? Papagaio. Tinha um papagaio. Pássaro. Um dodô. Pinguins? Tinha um dodô. Fica falando do rato. O rato é a gata dela. E aí ela disse que a gata pegava. Olha pra cá pra você falar. Pegava ratos, aí o rato ficou bravo com ela. Ela encontrou aquele rato, né? E tentou falar com ele, né? Porque ela falou assim: se todo mundo fala, eu acho que esse rato também vai falar, né? Que língua que ela tentou falar com o rato? Francês! Francês, né? Alguém aqui já aprendeu francês? Não. Eu já tentei. Não, teacher. Mas é bem legal, né? Aprender outra língua. Inglês, alguém já estudou? Yes. É legal. Eu já. Já? Yes, É teacher. bom. Só que o rato não queria saber de francês, né? Que ele não estava querendo falar. Não. E aí ela começou a falar da gata dela e o rato ficou muito bravo, né? Aí ela também falou do cachorro e o rato também ficou bravo com o cachorro. Também não gostava, né? De rato nem de cachorro. Acho que aqui terminou o capítulo 1, né? Sim. Aí vai pro Deixa eu ver aqui o capítulo 2. Capítulo 1 a gente já tá falando. Eu já tô falando, né? Então vamos pro capítulo 3. O pescocinho dela aqui. Deixa eu ver aqui. A gente já passou do 2. Ela encontrou o... tá. E tem esse aqui. a parte do coelho também, né? Quando ela tava grande, que o coelho jogou a luva e o leque. Do nada ele apareceu e jogou a luva e o leque. Parece que ele foi sem querer. Mas essa luva e esse leque serviu para alguma coisa. Para que serviu esse leque que ela tava na mão? Foi pra diminuir ela? Enquanto ela tava segurando o leque, ela tava diminuindo. Ela teve que soltar o leque, senão ela ia sumir, né? Ela falou, ainda bem que eu soltei o leque, senão a mesma. A voz do rato era muito... E até quando ela diminuiu de novo, ela viu que a porta estava fechada, né? E a chave continuava lá em cima, ela não conseguia de jeito nenhum abrir essa porta. Essa porta também significa os nossos sonhos, né? O que tinha depois da porta? Um jardim muito bonito, com muitas flores, e ela queria entrar lá. Igual o negócio da terra. Sobre isso. Né? A gente pode pensar até no céu, né? No paraíso, um lugar muito bonito que todo mundo quer ficar, né? Eu tenho uma tia que tem um jardim tão grande, mas tão grande, que cabe até alguns pássaros, papagaios. É bonito, né? Quem aqui tem sonho, assim, de morar num lugar bem bonito, com um monte de natureza? Eu. Acho que todo mundo, né? Queria morar num lugar assim. Porque vai ser calmo. Nem da mamãe, quer morar na praia. A praia é a natureza também, né?
A praia tá Além do jardim ter a praia, fica melhor ainda, né? Eu moro na praia. Né? Eu tenho uma família que tem uma Eu não casa gosto de frio. Não É, gosto de gelo. Não, também Tem não. gente que gosta. Mas Eu prefiro calor. eu também. Então, ali era um local que ela queria muito, muito ir. Só que no final ela não conseguiu chegar lá. E o inverno. E o verão. E aí, gente, quando acabou esse mar aí de lágrimas... Ah, tem aqui ela tentando pensar, né? Ela também não conseguia pensar direito, ela não conseguia fazer conta de matemática, ela não conseguia declamar um poema direito, porque nesse país de fantasias, ela ficou com a mente toda embaçada, embaralhada, ela não conseguia realmente pensar direito, né? Porque ali realmente era tudo doido. O tempo era doido, a matemática era doida, o lugar era doido, então ela não conseguia mais pensar direito. Até que ela ficou pensando, quem sou eu? Né? Aí ela ficou tentando fazer o poema ali da abelhinha. A abelhinha atarefada, né? Só que ela não conseguiu declamar direito esse A gente nem sabe como se ela tá certo ou não. Então, esse poema A Abelhinha Atarefada, até eu queria que vocês pesquisassem aí depois, para ver se existe esse poema, Abelhinha Atarefada, ou foi o autor que inventou. Porque aqui ela falou que tá tudo errado, né? A gente tem que ver se realmente tá errado esse poema dela, né? Então, ela já não sabia nem quem ela era, se era a irmã dela. Quem sou eu? Fui trocada por uma outra menina. Ela ficou pensando aqui, ficou toda com a cabeça doida. Porque realmente ela está num lugar sem lógica, que esse autor quis criar, né? A intenção dele foi criar um lugar onde não tem lógica. Tanto que ele estudou matemática, ele quis fazer um mundo que não tivesse muita lógica. E esse é o mais legal da Alice, né, desse livro. Porque é um livro que você não tem muito o que esperar dele, porque as coisas todas são sem lógica. O autor só ficou jogando as palavras lá no livro. Ao mesmo tempo, ele escreve muito bem. Ele é um autor que escreve muito bem o livro. Ele já jogou as palavras ali no livro. Ó, aqui ela está se afogando aqui nas lágrimas, né? Não tem aquela expressão, eu vou me afogar em lágrimas, né? Então, aqui, literalmente, realmente, ela estava se afogando nas lágrimas dela. Né? E faz parte, né, chorar. Faz parte da vida. Ela estava triste, não sabia o que ia acontecer com ela, não estava conseguindo fazer as coisas que ela queria. E aí ela começou a querer chorar. É normal, né? Quando a gente não consegue fazer as coisas que a gente quer, a gente acaba chorando. E aí a gente vê que o próprio sapo também não estava falando coisa com coisa, né? Ele falou que ia contar história, ele falou um monte de coisa. Alguém entendeu o que o sapo estava falando? É o rato! O sapo não, o rato. Falei errado. O rato. Alguém entendeu o que o rato estava falando? Não. Depois que chegaram lá, ele começou a falar um monte de coisa doida. Deixa eu ver aqui. Doidice. Deixa eu ver, pegar aqui ele falando. Do rato, dos ratos. Ela estava pegando falando da apostila do irmãozinho, né? Ô, Paula, existe um poema É um livro. Depois a gente vai pesquisar, a gente coloca lá no grupo. O que vocês acharam sobre a abelhinha atarefada. Deixa eu achar aqui o que é no capítulo 3, que o rato começa a falar um monte de coisa doida. Peraí. Depois que eles foram se secar, né? Correndo em círculos. Aí correram muito, até conseguirem se secar. Depois você me fala o nome do grupo. Que aí eu, sua mãe que tá. Eu começo pelo celular da minha mãe, depois eu vou pelo meu tablet. Depois eu vou comprar um tablet, aí eu começo. Aqui, ó. O tablet. Ele começou aqui. Prosseguindo. Edwin e Morcar, os condes de Mércia e Nortúmbria, declararam para ele, e ainda Stingand, o patriótico arcebispo de Canterbury, achou o quê? Achou o quê? Perguntou o pato. Achou o quê? O rato replicou irritadamente. É claro que você sabe o que significa. Eu sei o que significa muito bem quando sou eu que acho, afirmou o pato. Geralmente é um pato ou uma minhoca. A questão é, o que o arcebispo achou? Então, estava sendo um monte de frase doida, né? Não dava para entender nada que o rato estava falando. E ele ficou muito bravo, porque a Alice estava lá interrompendo e ele acabou indo embora, né? Ele ficou muito bravo. E aí apareceu quem ali, depois que o rato foi embora? Quem apareceu? Do nada apareceu aqui. Deixa eu ver se tem a imagem aqui.
uma bicharada. Aqui tem uma outra imagem aqui, né? ó. Uma bicharada que é Aqui tá como se fala? pequenininha a imagem, mas deixa eu ver aqui no Uma livro. bicharada. Ele tava com os pássaros contando a história. E ele foi embora bravo. Embora bravo, porque ninguém queria escutar ele. Quem que apareceu, gente? É uma ave, pássaros, pinguins. Quem sabe quem foi? Papagaios. Não é esse. Papagaio. Ó, vou mostrar aqui o desenho que tem aqui nesse livro. Ó. Tinha gato, tinha coruja, tinha caranguejos. Isso, apareceu uma carangueja. O que ela falou? Vai ser amiga da... Vai ter paciência. Porque a Alice ficava falando coisas que ele não gostava, e aí ele ficou muito chateado, né? E aí ele foi bravo, e a carangueja falou assim, deixa eu achar aqui no livro. Aí falou, não, volta aqui, volta, a gente vai querer escutar sua história, né? E aí o papagaio falou assim, que pena ele ter ido embora. E aí apareceu uma carangueja, uma velha carangueja, e falou assim, ah, minha querida, que isso seja lição para você nunca perder a calma. De forma que a jovem... Aí apareceu a jovem caranguejinha e falou, um tanto insolente, segure sua língua, mamãe, até uma ostra perde a paciência contigo. Então, o que a mamãe falou que era para ter paciência, a filha dela mesmo não tinha, né? E foi muito grosseira. O que vocês acharam disso? Rude. Dela ser grosseira com a mãe dela. Muito rude. E muito desrespeito. Muito desrespeitosa, né, com a mãe. Cadê? Não pode tratar a mãe assim. Não pode. A gente tem que respeitar todo mundo, né? É, pai, faz maravilha diferente. Ah, aqui tá a imagem aqui, ó, que tem a carangueja aqui com a filhinha dela. No País das Maravilhas, eu acho que pode falar. Não pode respeitar a mãe, é feio em todo lugar, né? Aí a Alice foi falar sobre quem, de novo, com os passarinhos? A gata. E aí, o que ela falou? Os pássaros. Aí eles gostaram. Eles não gostaram nada também, né? Porque essa gata dela, ela come rato, ela come, o cachorro que ela conhece também come rato, e essa gata come pássaros também, né? Tinha vários e eles pássaros. não gostaram. Foram todo mundo embora, ela ficou sozinha. Tinha vários pássaros. E aí, o que a Alice fez? Quando ela ficou sozinha? Chorou. De novo, é a menina que chora. É o que ela gosta, Choro. o que ela gosta de fazer, né? Chorar. Começou a chorar. Ah, eu não deveria aqui, ó. Eu acho que não deveria ter mencionado a Diná, mas todo mundo quis ir embora. E ela começou a chorar, e aí acabou o capítulo 4, que alguém apareceu ali, né? Apareceu o passo. O capítulo 4 vai voltar ao capítulo 3. Acabou ali para começar o capítulo 4. Que aí a gente vai ver no capítulo 4 quem foi que apareceu lá, né? Então, voltando aqui, faltou alguma coisa? Vocês, meninas aí, querem falar? Sara e Alice, querem falar alguma coisa que faltou a gente falar? Não? Ah, vocês ficaram com alguma dúvida? Alguma palavra que vocês não conheciam? Daqui o livro que tem algumas palavras. A Maite falou rente, né? Rente, que é uma coisa perto. A Alice tinha falado alguma coisa também, né, Alice? Daqui, eu tenho uma... Também quando ela fala que eu vou cair lá do outro lado do mundo, onde tem os empáticos. Mas, na verdade, eram os asiáticos que ela queria dizer, né? Asiáticos. Quem mora na Ásia. Asiáticos e... Tipo, no Japão, né? Que a gente sabe que do outro lado do planeta é o Japão, é a Ásia, a gente fica do outro lado. Então, se ela pensou, se eu cair num buraco até o outro lado da Terra, eu vou sair lá onde tem os antipáticos, ela falou, né? Que, na verdade, seriam os asiáticos, que ela não soube dizer o nome. Então, é isso. Vamos continuar aqui então, na apostila? É estranho que não pode ser no capítulo. Ó, deixa eu mostrar. Tem duas. Por quê? Eu tinha que mostrar ali, mas não tá mostrando Alice. Aqui tem uma imagem aqui dos próximos histórias que a gente vai ver. Eu tô mostrando. Não pode mostrar spoiler. Gente, então vamos um de cada vez, tá? Tem que levantar a mão para não só um responder aqui. A gente tem que levantar a mão para responder. Quais erros que vocês evitariam ali? Aqui, Sara. aqui. Pode falar, Sara. Depois vocês vão falar também. Eu não seria rude com a minha mãe.
Aqui, ó. Sim, né? Senão seria rude com a sua mãe, que foi meio feio o que ela fez, Escrever né? aqui? A caranguejinha, Aqui, né? ó. Aqui, ó. Alice da internet. Alice daqui da internet. Fala. Cadê a Alice? Caiu a ligação dela? Ela caiu no buraco também. Não, foi ligar a mão. Acho que eu fui levantar a mão aí sem querer saiu. Ela caiu no buraco Então também. fala você, Alice, aqui. Ah, Voltou, Alice. Qual o erro que você evitaria aí dos personagens? curiosidade. Curiosidade, né? Não ser muito curiosa. Foi curiosa demais, Alice, né? Certo. E você, Alice Beatriz? Fala, Alice Beatriz, fala. O que você evitaria ali de fazer? Evitaria falar das outras coisas que as pessoas não gostam. Falando que as pessoas não gostam, como ela ficou falando da gata que comia rato, comia passarinho, né? E eles não gostaram nada disso, né? Maite, Não chorar muito. não chorar muito. Também tem uma coisa importante, né? Que ela foi lá tomando o líquido todo, não. comendo o bolo sem saber o que era. A gente pode comer coisas assim sem saber o que são? Não. Pegar coisa que não é sua e que você não sabe o que E se alguém que você não conhece te oferecer uma coisa, você não pode também, né? Que nem que for um chocolate, um bombom de chocolate. Mas não devemos aceitar nada de estranhos, né, meninas? Isso é muito importante. Não podemos pegar coisas que não são nossas. Não podemos pegar coisas que não são nossas, não podemos ser curiosos demais, né? E virtude? Vocês viram alguma virtude de personagem que fizeram coisas certas? Minha mãe tem que ter um negócio aqui que nós é rude com a mãe. Não se rude com a mãe, ela falou aqui, a Sara falou. A persistência aqui. Peraí, vamos escutar a Alice aqui falando. Pode falar. Todo momento que a Alice pensou em desistir, ela não desistiu, ela foi persistente. Foi persistente, né? Mesmo ela chorando, ela continuou, né? Pergunta de Alice que não cai no buraco. Sara, conseguiu enxergar alguma virtude aí, Sara? Ter paciência, que a mãe caranguejo falou pra ela ter mais paciência. Ser paciente. Ser paciente, né? O conselho da carangueja também, né? Maite, coisa boa de algum personagem que você viu ali? Uma coisa boa? Que é uma virtude. Eu preciso pensar. Não lembram de mais nada? Eu não lembro das virtudes lá. Eu acho que Eu não enxerguei nenhum. a Alice, ela foi educada, né? Com todos. Foi educada, mas... Mesmo passando por problemas, ela foi educada com o rato. Ela falou aquelas coisas, mas assim, ela não queria falar coisas ruins. O rato do irmão do rato. E a rato do irmão do rato. Lições erradas? Ela não estava conseguindo falar, mas aí é porque lá no País das Maravilhas, ela ficou realmente com a cabeça confusa, né? Mas o conselho da carangueja realmente foi bom, né? Para você ter paciência. Ter paciência O rato, ele ajudou também quando foi para se secar, né? Ele deu uma sugestão. Ele ajudou os amigos. As pessoas nas partes que precisam, nas partes que... Ajudar os colegas, né? Ajudar os Apesar colegas que depois ele perdeu a paciência, né? Mas ele tentou. Depois. Só que ele não perdeu a pessoa com a Alice, né? Qual a parte que vocês acharam mais interessante aqui da história? Levanta a mão, quem quer falar? Fala, Alice, aqui. A parte mais interessante. Pode falar, Alice. A parte que ela começou a chorar e diminuiu de tamanho. Aí começou a nadar nas lágrimas dela. Bem doido, né? Bem interessante. Sara? Eu gostei mais da parte quando as paredes do buraco eram estantes. Estantes e livros, né? Eu acho que a Alice, ali reflete um pouquinho o que ela vive lá em cima, né? O que ela vive na vida dela. E como ela estava estudando bastante na escola, aprendendo muitas coisas, né? Que ela estava falando lá sobre comprimento, latitude, longitude, mesmo sem saber muito bem, eu acho que ela acabou vendo esses livros, né? Ali no buraco dela, no buraco que ela estava caindo, né? Eu não lembro se a gente falou das curiosidades.
O que vocês acharam mais interessante? O que marcou na leitura que vocês ficaram? Essa parte é bem legal. Essa parte é bem legal. Quando ela fala com o rato. Ela fala fala, com o rato. que ela fala, tipo, daquela parte lá que ela fala do rato, do irmão do rato, do primo do rato, do rato. Quando ela do começa a rato. conversar com o rato, né? É. Você, Alice? Também. Tem outra parte, Alice? Não. Eu acho bem interessante também quando ela fala com ela mesma, né? Porque nós todos falamos conosco mesmo, né? Toda hora a gente tá pensando, a gente não... mesmo? Ela quer puxar a orelha dela, né? Ela chegou a puxar, fala que uma vez ela chegou a puxar a orelha dela mesma. Mas na nossa mente, no nosso cérebro, a gente realmente fala com nós mesmos, né? O tempo inteiro a gente tá falando com nós mesmos. A gente pensa assim, será que eu vou estudar agora? Ai, será que eu vou levantar? Ai, será que eu tenho que fazer alguma coisa agora? Eu preciso tomar banho. Ai, mas eu tô com frio. Ai, que roupa eu vou usar? Ai, será que eu pego essa roupa vermelha ou pego essa verde? Então a gente começa a falar conosco mesmo. Isso faz parte do nosso pensamento, né? Só que ali, no caso, ela tá falando em voz alta. Mas pensar é assim também, a gente fala conosco mesmo, né? Isso faz parte do nosso pensamento. É interessante também. Ele adicionou um fato real. E ela é muito esperta, ela é bem inteligente no que ela tá falando, assim, ela consegue fazer um bom raciocínio, né? Isso é interessante. Hã? Ela disse que foi trocada por Mabel. Ela ficou, no final, ela ficou pensando, né? Será que eu fui trocada? Porque ela tá achando que o pensamento dela tá meio estranho. Eu acho que a minha parte favorita foi quando ela falou que foi trocada pela Mabel. Pela Mabel, né? Outra menina aí, Mabel, não sei que acho que era da escola dela. E o que vocês... Vamos lá, e o que vocês fariam de diferente no lugar de alguns personagens? Não seria curiosa igual a Alice. Não seria tão curiosa, né? Você, Sara? O quê? Eu não seria rude com a minha mãe, não seria tão curiosa. Uhum. O que você faria de diferente no lugar de alguns personagens, Maitê? Deixa eu ver. Não falaria muito ao mesmo tempo, porque... Não falaria demais? Não falaria muito ao mesmo tempo, porque você viu? Ela falou tudo ao mesmo tempo e só uma coisa. Então, eu não falaria tudo ao mesmo tempo, porque poderia mexer com a nossa mente, bagunçar tudo e fazer as coisas. Ela tava ficando com a mente meio ruim, né? De tanto pensar, de tanto falar. Eu não sou muito curiosa, porque curiosidade mata. E você, Alice? Eu teria paciência do que um rato. O rato, né? O rato, ele, apesar dele querer ajudar, o que atrapalha ele? Qual o problema dele ali, né? Porque eles são muito chatos. A falta de paciência. Ele não tem essa virtude da paciência, Eles né? são muito chatos também. E também, ele também tinha um pouco de orgulho. Ele se achava um pouco superior aos outros. Então, ele não tinha muita paciência porque ele também tinha orgulho. Ele achava, eu sei de tudo, eu sei falar bonito, só que ele queria falar muito bonito, mas não falava nada. Porque você fala um monte de palavras bonitas e você não falar o que tem que falar, né? Pode falar, Sara. Não dava nem para entender o que ele estava falando. Sim, talvez nem ele, né? Ele queria apenas falar bonito para mostrar para todo mundo que ele era muito esperto, mas ele não estava falando nada com nada. Então, ele não tinha paciência e não tinha humildade também. A Paula, quando fez a cara da Paula quando eu fiz a voz do rato. Ela fez assim comigo. Eu estava escutando você falar com a voz fininha. Vocês fizeram a voz fininha do rato aí também, não? Vocês imaginaram a voz dele fininha na cabeça? Sim. Era pequenininho, né? E a voz dele era bem, bem aguda, né? Que tava falando na história. A gente foi ler aqui e a gente leu com a vozinha do rato. A gente fez as vozes. É. Que a gente... E aí, o que vocês aprenderam com essa meta? Teve alguma mensagem aqui que deu para aprender? Acho que a que deu mais foi sobre a curiosidade, né? Que Pode não falar. devemos ser curiosos. Sim. Não agir sem pensar, né? Também. Como ela fez. Respeitar a mãe, respeitar os mais velhos, não ser tão orgulhoso também, né? Como rato, e ter paciência. Não pegar coisas que não são suas. Né? Não ficar pegando, mexendo nas coisas. Ela foi pegar o bolo, ela sabia se o bolo era para ela? Não. Ela foi pegar tudo, tava lá, beba-me, coma-me, mas ela não sabia se era realmente para ela, né? Então, ela agiu muito sem pensar, né? Então, a gente tem que aprender a pensar. Ela pensava muito, mas ao mesmo tempo ela também não
não pensava com cautela, né? Antes de fazer as coisas. Então, a gente tem que primeiro pensar para fazer as coisas. Alguém viu alguma citação aqui do livro que achou interessante? A Alice? citação do poema. Do poema? Achou interessante? Sim. Alguma mais? E o Não? diálogo dela com o rato? Com o rato, né? Sara? Você escreveu alguma citação? Eu gostei muito que as paredes eram estantes. Das paredes ser estantes, né? Deixa eu ver aqui. Meninas, tem alguma frase aqui do livro que vocês acharam interessante ela falando? Eu achei muito legal ela falando com os pés aqui, ó. Ela falou assim: agora estou crescendo como o maior telescópio que já existiu. Adeus, pés. Parece que ela nunca mais ia ver os pés, né? Ó, meus pobres pezinhos, quem será que vai calçar sapatos e meias em vocês agora, queridos? Quer dizer que ela gostava muito dos pés, né? Deixa eu ver uma parte aqui. Eu gostei também da parte Dos pés. E também achei legal essa parte que ela falou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu também gosto da parte do rato, Dos asiáticos, né? Que ela fala. Chama eles de asiáticos. Deixa eu ver como tá a tradução aqui. Eu não sei como é que tá aqui. Aí no de vocês também ela falou antipáticos no lugar de asiáticos ou não? Como é que pequeno crocodilo faz cauda luzir e derramar águas no Nilo douradas? Deixa eu ver Com um aqui. sorriso largo, tu vai nadando manso com as garras escondidas. Receba os peixinhos. Em sua É o poema, igual a que a Alice também gostou, né? mandíbula. Tenho certeza que as palavras não são certas. E cadê a do A do parte rato? também que ela fala, né? 4 vezes 5 é 12, né? E é bem difícil. Começa a falar tudo errado, né? Qual é Deixa eu ver se eu acho aqui a parte que ela tá falando que tá caindo. Deixa eu ver como é que tá a aqui. parte do rato? Peraí. Eu gostei daquela. Eu lembrei Acha uma aqui parte. pra você ler. Eu Tem que achei achar. uma parte. Então tem que ela- achar, tem que ler. Não, Vamos lá. eu lembrei de uma parte que ela fala assim: eu estou subindo, estou descendo, eu estou subindo, eu estou descendo. E ela coloca. Quando ela vai comer o bolo, né? É. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui também tá, ó. Cadê? Eu queria saber se eu posso cair direto através da terra. Como seria engraçado surgir entre as pessoas que caminham com suas cabeças para baixo. Porque ela acha que do outro lado tá todo mundo de cabeça para baixo, né? Os antipáticos, eu acho, ela estava menos triste que não houvesse ninguém ouvindo agora, porque aquela não soou como a palavra correta. Porque ela sabia que não estava certo falar antipáticos, né? Porque na verdade eram os asiáticos aqui. Achei bem interessante também. O autor realmente é muito criativo, né, dessa história, para ele inventar um monte de coisas assim, e a gente vai ver coisas mais assim, doidas. Então, o autor, ele é bem criativo, né, para inventar todo esse mundo aqui de fantasia. Para escrever fantasia, a pessoa tem que ser realmente muito criativa, né, como Tolkien, O Senhor dos Anéis, o Hobbit, né, as Crônicas de Nárnia. Aqui essa parte. Lê então, lê aqui alto. Para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Esse é no final do capítulo. Segurando a mão no topo da cabeça. Ela não sabe, ela comeu o bolinho e não sabia se ela ia para cima ou para baixo, né? Ela só comeu. Ao pé da Alice ao pé direito. Deixa eu voltar aqui na. Então é isso. Alguém conseguiu fazer o desenho da parte que mais gostou? Mostra aí para mim. Eu não gostei de nenhuma parte. Gostou sim, você falou que você gostou. Mas eu tô com preguiça de desenhar, não quero não. Mas vai desenhar? Não quero, eu não sei desenhar a mão na cabeça. Peraí, deixa eu ver aqui, olha só. Vamos ver aqui o desenho dela. Olha que legal, é o ratinho, a Alice. E aqui é o quê? É um pássaro. Um pássaro, né? Papagaio, né? Vamos tentar desenhar. É legal. Vocês falaram que Eu fiz, ó. Não, aqui, gente, vocês vão desenhar a capa da apostila, né?
Aí, essa é a parte do desenho da primeira semana, e aqui, no número Olha 7. aqui, ó. A capa do meu ficou assim, ó. Aqui. Ah, você fez a Alice. Olha que bonitinha a Alice que ela fez. Eu faço isso ou você, Alice? Depois eu quero a foto, tá bom? Lá no grupo da apostila de vocês. Tá. Tá bom? E aí, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem perguntar? Como a minha Não. e a da Alice é a mesma apostila, eu dividi ao meio, tá bom? Uhum. Tem alguma dúvida? Não tem? Escolhe só Sara? uma vez. Não? O que vocês estão achando da história até aqui? Muito boa. É bem interessante, né? Para mim, eu estava lendo aqui com as meninas, não parece uma história chata que você fica cansado de ler, né? É uma história que você fica... É bem interessante na hora que você vai lendo a história. Porque tem muitas coisas acontecendo, e aí você vai lendo e você nem sente que já passou 3 capítulos, né? Os capítulos também são curtos. Sim. E é uma história gostosa de ler, né? Não vai ser tão difícil de ler esse livro. Esse livro aqui vai ser bem fácil. Porque só 3 capítulos para ler a semana inteira, então vai ser bem fácil de ler. Né? E se vocês tiver alguma palavra que vocês não entenderam, anotem também, tá? Para vocês falarem aqui na próxima semana sobre essas palavras que vocês não entenderam. E na hora que vocês estiverem lendo, que vocês não entenderam alguma palavra, já param, já procuram o significado. Tá bom? Sara? Eu achei a palavra que vai dar pra mim. Mas a palavra nonsense significa sem sentido. Sem sentido. Foi em outro... Como é que é a palavra? Em outra língua? Ou não? É nonsense. Ah, em outra língua. Quer dizer sem sentido, isso mesmo. É isso aí, tem algumas palavras que a gente vai ver que tá até em outra língua, né? Igual o francês lá, né? Que ela falou com o rato. Ela falou em Ela francês. falou alguma coisa de gato. Acho que ela falou, onde tá meu gato? Aí o rato já não gostou Já ficou disso. bravo. Ela fala isso, já ficou... Quer dizer que o rato sabia francês, né? Realmente ele era Ela inteligente. pensou que ele era um rato francês. Ela pensou que era um rato francês, mas não era. Mas ele sabia falar francês, né? Isso, pelo menos entendeu o que ela falou, né? Muito bem. A Sara falou aqui que gosta de ler. Muito bem que vocês gostem mesmo, que a gente vai cada vez lendo melhor, né? Entendendo mais fácil as palavras, né? Então é isso, meninas. Obrigada aí pela aula. Estou gostando muito, né? A história está bem legal. E a gente falar sobre a história é mais legal ainda, né? Quando a gente conversa com alguém sobre a história, é mais legal ainda a gente ler, né? A Sara falou que está aprendendo a falar espanhol. Ó, que legal. Muito bem. É bem legal quando a gente aprende aí uma língua nova, né? A Alice também colocou no Duolingo, né, Alice? Para aprender francês. Estou aprendendo inglês. Aprender inglês. Bonjour. Né? Muito bom a gente aprender Yes, línguas teacher. novas, né? E aí a gente pode até ler livros em outras línguas, né? A gente consegue até aprender uma outra língua em ler. Tem muitas pessoas que eu já vi falar, e as pessoas que já falaram, que eu sigo aqui, alguns leitores, que aprenderam a ler outra língua, aprenderam a falar outra língua só lendo... Espera um pouquinho. Aprenderam a outra língua só lendo um livro em outra língua, lendo vários livros. Livro bilíngue, sabe? Que tem um lado ele tem uma língua, outro lado tem outra, tem vários livros assim. E aí Eu já vi um livro do Sherlock Holmes que é assim. Então, é muito bom. Tem gente que aprendeu outras línguas só lendo, né? Bem interessante também. Tá bom? Então é isso. Vem cá, meninas, dar tchau, né? Desejar boa noite. E semana que vem a gente volta aí com capítulo 4, 5 e 6, tá bom? Capítulo 4, 5 e 6. Então, gente, fica com Deus, viu? Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.